muita honra que mais uma vez me encontro aqui, grata a Deus por estar diante de Ti com a Sua palavra. Hoje não é diferente, Ele tem bênção para você. Portanto, não saia daí, que Deus falará contigo. Para quem não me conhece, meu nome é Sueli Arcanjo. Sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Volto já, me aguarde, é só um instante. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com um tema. Onde está a vossa fé? O texto bíblico pelo qual estaremos lendo se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 22 até o versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disseram-lhes: passemos para outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Este é o grande e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio para pagar um preço altíssimo, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui falando em seu nome, e Ele está presente. É o que está acontecendo aqui neste lugar. Então continue aí ouvindo a palavra de Deus, porque hoje Ele tem mais uma porção especial para nós. Vemos aqui que os discípulos estão recebendo uma ordem do Senhor Jesus, e Ele diz: passemos para outra banda. Estava ali o barco onde ele entra com os seus discípulos, manda que passem para outra banda do lago. Ali partiram. Aqui se trata do mestre e os discípulos. Aqui se trata daquele que tem autoridade para fazer com que aqueles que reconhecem a sua voz e recebem o seu chamado, estão a seu serviço, estão a seu comando. É o que está acontecendo ali com os discípulos. Com esta ordem dada, ela precisa ser obedecida, e aqueles que reconhecem a voz do mestre não questionam, mas fazem o que o mestre manda. É o que estava acontecendo ali. E eles estavam prestes a viverem o sobrenatural de Deus, porque todos aqueles que estão debaixo dessa orientação, dessa ordenança do Senhor Jesus, sempre estarão prestes a estarem vivenciando milagres, vivenciando o sobrenatural de Deus. É o que acontece com aqueles que entram num barco onde Jesus está presente, onde Ele mesmo dá ordem para entrar. Num dado momento, Jesus adormece. É natural, porque Jesus, Ele sendo 100% Deus, para que Ele viesse à terra, Ele precisou se despir da sua glória. Então Ele também vem como homem. Ele vem 100% Deus, mas 100% homem. Ele sentiu as mesmas dores que nós sentimos. Ele sentiu as mesmas necessidades de dormir. Mas será que verdadeiramente Jesus está dormindo? Ou o mestre está ensinando aos seus discípulos a estarem exercitando a sua fé? Ele sempre tem os seus meios pedagógicos de agir e ensinar. É o mestre dos mestres, é o Senhor dos senhores que está ensinando aos seus discípulos, porque quando Jesus, Ele manda que entre num barco, que entre numa situação onde muitas das vezes não entendemos. Aqui eles estavam num lago, onde um barco estava indo em direção, eles não sabem para onde, mas eles sabem que Jesus está à frente, Jesus é o guia, e Jesus é aquele que tem a direção certa. Aquele momento em que Jesus, Ele dorme para descansar, será que Jesus realmente descansa? Quando dá uma ordem para ser executada pelos seus discípulos, pelos seus servos? Saber que andar com o Mestre Jesus é saber que muitas das vezes Ele vai trazer ensinos na prática, porque os ensinos de Jesus são na prática. Quem anda com Ele pode esperar, porque sempre acontecerá milagres sobrenaturais. Tudo
de Jesus é sobrenatural. Inclusive, a vinda dele aqui na terra, se despindo da sua glória, nós não teríamos condições nenhuma de recebermos Jesus em glória aqui na terra. Esta glória que ele tinha antes, quando estava com Deus, antes de ser enviado aqui para a terra. E Jesus é aquele que, quando ele executa as ordens do Pai, nesse momento, quando está ensinando os seus discípulos, Jesus está indo em direção a uma cruz. É aquele que, antes de ir para a cruz, ele ensina como ser obediente à voz do Pai e seguir em frente. Porque esta cruz que Jesus está indo em direção representa a cruz da grande vitória de Cristo por mim e por você, por todos nós. Deus, ele envia o seu Filho para pagar um preço que nenhum de nós teríamos condições de pagar. Nós ouvimos por diversas vezes pregações a respeito desta palavra. O nosso Senhor, aquele pelo qual é a palavra eterna, ele nos enviou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador e o Espírito Santo, aquele pelo qual traria toda a funcionalidade para a igreja, toda a funcionalidade para aqueles que estão enxertados na videira verdadeira, pudessem estar compreendendo a sua palavra. Ele abre o entendimento das Escrituras para que possamos compreender. É uma fonte de vida. A palavra de Deus no nosso ventre, ele flui como uma fonte inesgotável de águas vivas que despontam para o reino de Deus. E assim é a palavra de Deus, que não tem errância, ela é verdadeira. E a seu tempo ela traz para nós as mensagens bíblicas de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as necessidades daqueles pelas quais a transmitem e também a ouvem, porque é simultâneo, porque primeiro corta aqui e corta aí. Assim a palavra de Deus é como se fosse uma espada de dois gumes, e ela corta para os dois lados. Ela tem essa funcionalidade que só através do Espírito Santo ela pode fazer com que os nossos olhos se abram, as nossas mentes se voltem para o reino de Deus e que haja uma compreensão. Porque o Senhor hoje, ele quer nos dizer algo com esta palavra que traz um fato ocorrido há mais de 2000 anos atrás. Aconteceu de fato e o mestre estava ensinando aqueles discípulos naquela época e hoje ele ensina a cada um de nós a dependermos dele, a sabermos que não importa se ele nos envia para algo ou alguma situação que vem para as nossas vidas e que nos traz perigo, que nos representa perigo, mas que precisamos confiar nele, porque ele é aquele que nos surpreende com o seu sobrenatural. Ele é o único que pode acalmar tempestades, não importa se ela é de vento, não importa se ela é de água que transborde, até nos dá a impressão que já estamos afundando, que já não temos mais condições nem de respirar direito, porque a água está quase pegando na parte respiratória. Mas Jesus é aquele que ele quer mostrar para nós que se usarmos a nossa fé, ele traz o descanso, a paz, ele nos alivia de qualquer situação embaraçosa. Quem gosta de tempestade? Quem pode falar assim: está vindo uma tempestade, eu vou sair agora. Está vindo uma tempestade e eu vou andar tranquilamente na tempestade. Ninguém anda tranquilo debaixo de uma tempestade. O que se procura numa tempestade é abrigo. O que se procura numa tempestade é refúgio. Quando ouvimos falar que vem uma tempestade, olhamos para o tempo e ele está, como muitos dizem, que o céu está de bronze, mas sempre preocupante. Sempre preocupante. A tempestade preocupa qualquer ser humano. Você já parou para pensar que até os animais, eles se refugiam, eles procuram abrigo? Deus, ele tem uma autoridade sobre todas as coisas que ele criou, além de nós, seres humanos, aquele que ele nos tornou alma vivente, nos fez termos o sopro divino dele, porque ele sopra nas narinas daquele primeiro homem que ele cria com as suas próprias mãos, através do barro, através do pó da terra. Ele sopra
e dá o sopro divino, e esse sopro divino representa a nossa vida. E as nossas vidas sem ele não tem como ter nenhuma funcionalidade que possa agradá-lo se não estivermos enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Se não estivermos debaixo do seu comando, sendo guiados por Jesus, seguindo após ele. E esses homens estavam seguindo após Jesus. Eles foram os primeiros discípulos chamados por Jesus. Jesus ali estava na sua grande missão que Deus dá a ele de ensinar a esses discípulos a fazerem outros discípulos, de ensinarem a serem ousados, a serem tementes a Deus, a estarem verdadeiramente usando a fé, sabendo que caminham com ele e que não estariam sós em momento nenhum. Através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos dá essa compreensão clara e evidente. São as evidências, os sinais divinos que a própria palavra de Deus nos fornece. Está diante daqueles que querem dar crédito à voz de Deus. Está aí disponível para todos aqueles que quiserem ouvir e obedecer a voz do Senhor Jesus, chamando, venha, como ele fez com esses discípulos, e eles já estavam seguindo. E Jesus, ele continua chamando outros discípulos, vem, 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 eu tenho um caminho novo e um caminho de excelência para vocês, assim como ele mostrou através dos discípulos que estavam com ele. E este é o tempo de vitória, este é o tempo de estarmos dando ouvidos à voz de Deus. As coisas não estão fáceis, há rumores de guerras. A palavra de Deus diz que quando ouvíssemos rumores de guerras, é porque estaria perto do fim. A vinda de Cristo está próxima e Jesus, ele veio para salvar a humanidade da perdição, desse mundo que jaz no maligno. Somos falhos e pecadores. À medida que acertamos, erramos. À medida que estamos agradando ao Senhor por um dado momento, se não estivermos em diligência, se não estivermos realmente obedecendo à voz do Senhor, faremos tudo errado. Mas Jesus é aquele que, como mestre, ele está para nos dar a direção, e a direção é aquela que, seguindo após ele, estamos indo rumo à vitória. A vitória é dada por Cristo. Esse acesso direto a Deus, esse acesso direto ao Pai, esse acesso direto à eternidade com ele. Sabes lá o que é isso? Vivermos para sempre com o Pai, Filho e Espírito Santo, sendo guiados por Jesus. E para que Jesus esteja trilhando esse caminho, ele nos mostra que esse caminho, ele é estreito e apertado, mas ele é o caminho que nos conduz ao reino de Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, se Jesus não ensinar, não aprenderemos o certo. Podemos aprender, sim, muitas coisas erradas com este mundo que jaz no maligno, mas aquilo que é certo, aquilo que está dentro da palavra de Deus, que está pautado nesta palavra, é verdade e é vida, viu? Que nós possamos estarmos dando ouvidos à voz de Deus, ainda que ele diga para nós, entre nesse barco, e o barco está dentro de um lago e tem ameaças de tempestade, mas se estamos com Jesus, para que temer? Jesus, ele está prestes a ensinar os seus discípulos a ter fé, porque andar com Jesus é saber que viverá pela fé, porque a sua palavra diz que o justo viverá pela fé. Amém? Jesus, naquele momento em que ele está ali descansando no barco, de repente sobreveio uma tempestade. A palavra de Deus descreve que ela era de vento no lago. E diz que o barco, ele enchia-se de água de uma forma tal que já estava em perigo. O que estamos fazendo com essa possibilidade? O que estamos fazendo? Porque o Senhor nos apresenta todos os dias. Ele se apresenta, ele nos mostra que ele quer nos colocar neste barco que Deus deu nas mãos dele para nos guiar rumo, mesmo que passemos pelas tempestades, mas para chegarmos até os céus. Jesus diz
que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele venceu como? Através do cumprimento da palavra de Deus, indo até a cruz do Calvário e derramando um sangue santo e puro. E Ele paga por resgate as nossas vidas com o seu sangue santo e puro. Precisamos darmos crédito a esta palavra enquanto é tempo, amém? Porque enquanto há um sopro divino que foi dado por Deus em nós, enquanto podemos respirar, enquanto podemos termos as nossas mentes em total funcionalidade, com a compreensão clara, com lucidez, enquanto há tempo, esse tempo que o Senhor nos dá, de braços, de pernas, em condições de caminharmos. E ainda que aqueles que já perderam essa funcionalidade de pernas ou braços, mas o Senhor dá a mente, o Senhor dá a voz, e ainda que não tenha voz, o Senhor dá um pensamento ligado a Ele. E Ele ainda nos dá a oportunidade de usarmos a nossa fé, colocarmos a nossa fé em ação, ainda que ela seja de um tamanhozinho de um grão de mostarda. Ele nos dá a possibilidade de transportarmos um monte daqui para colar com essa pequena fé. Essa pequena fé, ela tem uma grande funcionalidade no reino de Deus e também no reino das trevas, porque ela combate o reino das trevas, amém? Com o poder de Deus, com o nome de Jesus nos lábios daquele que teme e que confia, nos nomes de Jesus, porque há poder no nome de Jesus para repreender todo o mal, toda a tempestade, toda a enfermidade, amém? E aqui estes homens estão já muito próximos de estarem vivenciando o sobrenatural de Deus. Eles andavam com Jesus, eles experimentavam o sobrenatural de Deus através de Jesus Cristo, mas mesmo assim eles se surpreendiam, e é o que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos surpreender com as nossas vidas seguindo após Jesus. Exige de nós uma renúncia, porque a sua palavra diz que aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É preciso tomar uma cruz. A maior ele já carregou, mas essa cruz significa que passaremos por lutas, por temporais, por tempestades, porque há um mundo maligno e o mundo jaz no maligno. E quando estamos indo em direção a Jesus, seguindo após Ele, estamos na contramão do mundo. Então virão muitas perturbações, muitas aflições, mas continue tendo ânimo, porque quem manda é Jesus. Se Ele manda, se Ele ordena, Ele garante a vitória. Aguarde só um pouquinho que a vitória chegará. É preciso confiar, usar a fé que Ele já deu a mim e a você e a todos aqueles que têm a disponibilidade dessa fé. É só colocar em prática, amém? Mas é preciso estar seguindo após Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor de nossas vidas, amém? Entregando verdadeiramente as suas vidas nas suas mãos e deixando que Ele cuide. Não se culpe por nada, porque Ele é aquele que é perdoador de pecados. Ele é aquele que, se verdadeiramente entregarmos as nossas vidas nas mãos dEle, da forma como estamos hoje, ainda que escangalhados, se posso assim dizer, ainda que contaminados pelo pecado, mas basta que haja um arrependimento profundo na alma, no coração, e Ele faz a leitura e Ele nos livra desses pecados, amém? Ele sempre está pronto a perdoar. Ele é perdoador, Ele é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Como está esse coração aí agora? Se culpando? Tire a culpa. Jesus é aquele que não acusa ninguém, mas Ele é aquele que fala: vá e não peques mais, como Ele fez com aquela mulher que, ainda que tentassem colocar aquela mulher que pega em adultério, queriam mostrar para Jesus que ela era uma pecadora. E Jesus, Ele fala para eles: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E não fica nenhum dos acusadores. E Jesus pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum. Então vá e não peques mais. É o que Jesus faz, e Ele vai nos dando a condição de estarmos
de perdão em perdão, de reconhecimento que é preciso nos arrependermos, o Senhor vem e vai nos limpando. A sua palavra tem o poder da lavagem que lava e limpa a alma, que limpa o coração, que limpa o ser humano por dentro. Amém? Porque a carne ela é fraca, mas o espírito é forte e precisamos ter o nosso espírito ligado com o Espírito Santo e mortificando a nossa carne para que o Senhor, o nome dele, continue sendo exaltado na minha e na tua vida. Ou pensas que estou aqui por acaso, ou pensas que estás aí por acaso. É a ordenança do Senhor e o que precisamos fazer? Obedecer e colocarmos em prática. Jesus Cristo, aqui, naquele momento da aflição daqueles homens, eles reconhecem ao Senhor ali como grande mestre, e quando eles percebem que o barco já estava transbordando, correndo o risco de estar afundando ali, eles dizem para o Senhor: Mestre, mestre, estamos perecendo. Com Jesus, a voz de grito, de pedido de socorro imediata. E naquele momento, automaticamente, aqui a palavra de Deus diz que Jesus ele se levanta e ele repreende o vento e a fúria da água, e cessaram e fez-se bonança. Jesus, só basta um pedido de socorro nosso, usando a nossa fé e reconhecendo que Ele é o mestre das nossas vidas, para que Ele possa se levantar e repreender e fazer calar o vento e cessar a fúria das águas que estão de forma volumosa nas nossas vidas. E Ele vem com o refrigério dos céus, e Ele vem com esses rios de águas vivas que vem limpando, lavando e purificando e nos dando uma nova vida em Cristo Jesus. Foi o que Ele fez ali com aqueles discípulos que puderam presenciar de perto Jesus só levantando, acredito, a mão e repreendendo o vento. Esse é o Deus que nós servimos. Jesus, imagine, vento, se cale, fúria, pare. E assim, Ele é aquele que tem a condição de, nesse exato momento, você que está passando por uma tempestade, que você acredita que ela não vai cessar, Jesus, Ele é aquele que tem o poder de cessar as tempestades, ou que venham com vento, ou que venham com um lago de águas vivas, revoltas, e que parece que já está afundando e que a vida está se esvaindo. Jesus, Ele muda toda a história, porque Ele repreende, Ele faz se calar tudo aquilo que está incomodando os seus discípulos, tudo aquilo que está incomodando aos seus servos, tudo aquilo que está incomodando todos aqueles que se rendem a Ele e que creem que Ele está no barco. Amém? Jesus está no barco da sua vida? Jesus tem te dado ordem para que você esteja passando para outra banda? Jesus está no seu barco? Continue, não pare, porque Ele é aquele que Ele está pronto para trazer calmaria e bonança para a sua vida. Amém? Amém? Ele é assim, mas precisamos ter experiências com Ele. Esses homens tiveram experiência com Jesus, porque todos aqueles que são discípulos de Jesus, todos aqueles que estão seguindo após Jesus, precisam ter experiência com Jesus para saber que Ele faz aquilo que ninguém faz, para saber que Ele é o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, que Ele vai além de qualquer mestre humano. Ele vai muito além. Por mais que eu seja aquela que busque a palavra de Deus, que estude, eu não tenho condições de repreender o que está revolto na sua vida. Eu não tenho poder para repreender o mal na sua vida. Eu não tenho esse poder, mas Jesus tem. No nome dele, Ele me dá o poder de repreender o mal que está na sua vida, porque não vem de mim, não vem de você, não vem de outros, mas vem do Senhor Jesus. E o nome dele, que é sobre todo o nome, tem poder para repreender o que é que está te incomodando agora, o que é que está te afligindo agora. Usa a sua fé. Cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Foi o que Jesus perguntou a esses homens. E ali, quando tudo se faz bonança, e é tudo, olha, muito rápido com Jesus. E aí Jesus, ele muda tudo. De repente, Jesus muda uma história de anos de angústia, de sofrimento. Jesus é aquele que muda assim, ó. Amém? E ali,
Jesus simplesmente diz para eles, mas primeiro ele executa, primeiro ele acalma. E aí ele vem acalmar os corações desses homens que estão desesperados e agora assustados por causa do grande milagre de Jesus. Amém? E ali Jesus diz para eles: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Quem é este? Para conhecê-lo, é preciso caminhar após ele. Para conhecê-lo, é preciso estar com ele. Para conhecê-lo, é preciso ter uma vida com ele. Para conhecê-lo, é preciso reconhecer que ele é o grande mestre da sua vida. Para reconhecê-lo, é preciso reconhecer que ele é o salvador da sua alma, que ele é o grande e eterno salvador, e que ele vem nesta grande missão, enviado por Deus, para nos dar essa rica oportunidade de para sempre estarmos com Ele no céu. Amém? E você que está aí agora, que está passando por lutas, por tempestades, que você não sabe de onde vem, quando você pensa que uma se acalma, a outra começa, e você fica no mar revolto, cheio de águas que já estão transbordando, e aquele vento de problemas, de situações adversas. Jesus, te conto esse grande segredo agora. Ele está aqui, o mesmo que estava lá, nesta palavra. Ele é o mesmo que está aqui, porque a palavra dele é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão do espírito, da alma, juntas e medulas, e ele é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É o que esta palavra está fazendo agora com você. Não se preocupe não, porque Deus fala primeiro comigo e vai para você. Fala comigo e fala com você simultaneamente. Amém? Porque quem é que não passa por tempestade nesta vida? Me diga. A diferença está naquele que anda com Jesus. Porque Jesus, ele é o único que pode acalmá-la. Seja na instância que for, seja no lugar que for, em terra, no céu ou mar, ele é aquele que é só clamar pelo nome do Senhor, que ele está pronto a te ouvir e trazer o refrigério e a bonança que você precisa. Amém? Fique com esta palavra, receba esta palavra, guarda essa palavra no seu coração e coloque em prática. Continue buscando a palavra de Deus, continue buscando a presença de Deus, porque você vai falar: minha irmã, mas como Jesus está aqui? Está, porque ele disse que ele voltaria para o Pai, mas que ele não deixaria os seus órfãos, mas que ele estaria enviando o Espírito Santo, o outro Consolador, que estaria conosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está aqui agora, e ele é aquele que tem o poder, que em nome de Jesus basta que você esteja repreendendo, porque ele diz para os seus discípulos: onde está a vossa fé? É o que ele pergunta. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é pela fé. Repreenda esse mal em nome de Jesus. Aceita aquele que já te aceitou, que já me aceitou, mas entrega a sua vida nas mãos dele e deixe que ele continue cuidando de vós. E você vai falar: mas minha irmã, eu já estou no caminho de Jesus. Olha, meu irmão e minha irmã, esses discípulos também estavam dentro do barco onde Jesus estava. E Jesus manda e pergunta: onde está a sua fé? É o que ele pergunta para nós hoje. Ele pergunta para mim, pergunta para você. Que você esteja sendo ricamente abençoado em nome de Jesus, que você continue dando crédito e ouvindo a palavra de Deus, que você continue a cada dia mais querendo conhecer, buscar e seguir, conhecendo esse Jesus tão maravilhoso e seguindo após ele. Se você que está aí agora, que ainda não deu esse sim para aquele que já te chamou há muito tempo, é o momento, renda-se a ele. Deixe que ele cuide da sua vida e que ele venha comandar a sua história. Ele é o único que pode repreender tudo aquilo que está te incomodando e te trazer de novo a vida, numa novidade de vida com ele. Reescrever uma nova história. Ele é aquele que continua perguntando: onde está a vossa fé? É com essa fé que ela é de um tamanhozinho de um grão de uma mostarda. Ela não precisa ser muito grande. Basta, olha, para transportar um monte daqui para colar. Às vezes muitos falam: Senhor, aumenta a minha fé. Olha, basta que ela seja do tamanho de um grão de mostarda para que possamos transportar um monte daqui para colar. Basta que ela seja desse tamanhozinho, porque tendo esta fé do tamanho de um grão de uma mostarda,
nós conseguiremos mudar situações adversas nas nossas vidas, no nome de Jesus. Deus te abençoe, que o Senhor continue cuidando de você, da sua família, que você possa estar curtindo, comentando, seus comentários são muito importantes, e que você também possa estar se inscrevendo no canal, que você esteja enxertado na videira eterna, que é Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Amém? A paz. Até breve, se assim o Senhor permitir.